Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 19 traz como objeto de conhecimento História da matemática, seu detalhamento, História dos números, os números ao longo da história das civilizações humanas. Todo mundo pronto? Vamos à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, agora que temos conhecimento do nosso objeto de conhecimento, vamos a ele. A origem dos números, né? Existem várias controvérsias com relação à origem dos números. No entanto, boa parte dos historiadores especulam que a origem dos números se deu em função da necessidade da raça humana, do ser humano de modo geral, né? Do homem, generalizando como raça humana, de ter um controle sobre a quantidade de seus bens. Então, a origem dos números, né, de acordo com o que diz aqui, é um tópico fascinante que remota às civilizações antigas e reflete a evolução do pensamento humano e da comunicação. Então, vamos explorar um pouco dessa história. Uma das especulações com relação à origem dos números, né, se deu, como foi falado agora há pouco, do homem ter aí a necessidade de controlar as suas posses, né? Seus valores e tudo mais. Então especula-se aqui um exemplo bastante utilizado para demonstrar essa necessidade, né, de controle quantitativo. Mostra aqui um criador, né, de ovelhas fazendo o seu pastoreio aqui, um pastor, né? E ele, como ele tinha a ideia de quantidade, né, de suas posses, né, para ter um controle, já que não existia até então os algarismos propriamente ditos. Mas naquela época, né, estava se começando a civilização, especula-se que as negociações comerciais naquela época eram feitas à base de escambo. O que é o escambo? O escambo nada mais é do que a prática da troca de bens. Uma pessoa cria, né, é produtor de ovelhas, mas ela não produz trigo. Então ela fazia um acordo com o agricultor, né, e realizava suas transações dessa forma, já que também na época não existia algo que valorizasse, a não ser os metais preciosos, ouro, prata e bronze, mas nem todos os homens da época tinham acesso a esses bens, né? Então, para facilitar a comercialização de bens entre eles, naquela época era feita à base da troca. Porém, né, ele tinha a necessidade de pegar e ter uma ideia da quantidade do seu rebanho. Então, o que ele fazia? Ao início do dia, né, para cada, vamos supor, ele tinha um cercado, certo? E para cada animal que saía, né, para o pastoreio, ele pegava uma cesta, um balde, um pote e adicionava uma pedra. Então, para cada um, vamos supor que se não tinha, né, números, não se tinha ideia de algarismo naquela época. Então, vamos supor que se tivessem saído aqui 30 ovelhas, ele teria aqui uma quantidade de 30 pedras dentro do pote. Beleza. Ao final do dia, o que acontecia? Quando elas retornavam para o cercado, para cada ovelha que entrava, certo? Ele pegava e retirava uma pedra do pote. Então, o que acontecia? Se no final do dia ele observasse que, né, havia sobrado pedras dentro do pote aqui, significa, né, que o rebanho havia diminuído. Saíram 30, mas ainda ficaram, vamos supor, 2 pedras aqui. Ele já teve a ideia de perda, porque o certo era não ter sobrado nenhuma pedra no pote. O caso contrário também existia. Vamos supor, se ao final do dia, né, entrasse aqui um número maior de ovelhas, vamos supor, 32. Aí ele pegava, né, secou o pote,
mas ainda entraram mais duas, significava dizer que o rebanho dele tinha aumentado, né? Tinha nascido algum, né, no meio do processo de pastoreio, e ele tinha a ideia que o rebanho tinha aumentado. Então, com essa necessidade aí de controlar a quantidade, foi que foram surgindo aí a ideia de quantidade, né? Ainda não existiam os números. E na pré-história? Então, olha só, bem mais remotamente ainda. Os primeiros humanos usavam métodos primitivos para contar e registrar informações numéricas. Isso incluía entalhes e ossos ou pedras para representar quantidades. Ele tinha aqui, ó, não tinha aqui, como fomentado, não se tinha ideia de algarismo, mas se tinha a ideia de quantidade. Quando você reunia aqui dois objetos que pertenciam ao mesmo conjunto, no caso aqui, certo? Você formava uma determinada quantidade. Essas informações também poderiam ser registradas, né? Vamos supor, nas pedras aqui, né? Fazia aqueles desenhos rupestres e para eles aqueles desenhos tinham um significado, né? Poderia ser uma estação do ano, no qual ele poderia registrar aqui um período em que tinha uma maior incidência de sol, ou um período, né, na pedra que registrasse um tempo mais chuvoso, certo? E assim por diante, tá ok? Assim foi surgindo a ideia de quantidade, certo? Muito bem. Um exemplo famoso é o osso de Shango, encontrado na África, que data aproximadamente 20 mil anos antes de Cristo. Olha só, faz um tempo considerado, né? E possui marcas que aparentemente representam um sistema de contagem. Como é que era esse osso? Esse cidadão aqui, ó. O osso de Shango é uma ferramenta de osso que data da época do Paleolítico Superior, aproximadamente entre 20 mil a.C. e 18 mil a.C. É um osso longo, castanho, né, que acredita-se que seja da fíbula de um babuíno, né, aquele osso lá da canela. Então, se nós pudermos observar aqui com mais cuidado, né, nós vamos ver aqui que existem certos entalhos, né, riscos, que foram inseridos aqui nesse osso. Então, acredita-se que esse osso aí, né, ele registrava as fases lunares, no qual, né, o homem pré-histórico poderia registrar aí quais seriam os dias mais apropriados para realizar determinadas atividades em específicas, ou fossem para praticar agricultura, ou para, né, fazer coletas de um determinado vegetal ou de uma determinada fruta, ou até mesmo para efetuar, né, qual seria o melhor período para pescar ou para caçar. Acredita-se que esses entalhos estejam associados, né, à questão do tempo, dias, épocas, né, estações do ano ou coisas parecidas. No entanto, o negócio começou a ficar mais interessante com essas antigas civilizações, que são consideradas, né, por boa parte, né, da comunidade histórica como as civilizações mais engenhosas, né, superando até as civilizações egípcias, que foram os sumérios e babilônicos. Os sumérios e babilônicos tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da matemática grega, certo? Esse povo aqui, pessoal, eles viviam naquela região da Mesopotâmia, que atualmente, né, o nosso Oriente Médio, que era o Iraque, e desenvolveram sistemas matemáticos sofisticados para a época, muitos dos quais influenciaram civilizações posteriores. Gente, esse pessoal aqui, eles foram responsáveis por uma série de inovações das sociedades para a época, extremamente evoluídas. Como assim? Para começo de conversa, né, algumas das invenções deles são importantíssimas até hoje. E vocês utilizam com certeza diariamente. É a circunferência. O que há de tão extraordinário nisso daqui? Gente, tem tanta coisa.
Imagine as inúmeras ferramentas que nós utilizamos hoje, graças, né, ao domínio da produção e da engenhosidade de uma circunferência. Esse povozinho aqui, que eu estou falando aqui de forma irônica, né, os babilônicos e sumérios, eles foram, né, a primeira civilização que foi capaz de dividir a circunferência em 360 partes. Gente, vocês não fazem ideia do quanto isso foi importante para o desenvolvimento de outras tecnologias, dentre elas que foram aplicadas na engenharia, né, na arquitetura, na mecânica atualmente e uma série de outras, né? Se você parar para pensar, você vai ver uma circunferência inserida em, né, boa parte do nosso dia a dia. Pois bem, esse sistema aqui, ó, também foi bolado por essas duas civilizações aí, certo? Que é o sistema de numeração sexagesimal. Esse sistema, pessoal, ele é baseado no número 60. Aí a gente deve se questionar, mas por que o 60 ele é tão importante dentro do sistema de numeração, né, sexagesimal? Pessoal, ele é usado para medir tempo. No caso aqui, né, os minutos, que são 60 minutos, que representam 1 hora, e os 60 segundos, que representam 1 minuto. Fora isso, olha lá, temos os ângulos, né, que são numa circunferência, né, divididos em 360 graus. Pessoal, como esse negócio aí funciona? Nós temos aqui a imagem, né, das duas mãos de uma pessoa, né, uma com a cor alaranjada ali e outra com a cor esverdeada. O da mão esquerda, né, vamos contar aqui, ó, a partir daqui, ó, do polegar, certo? Nós vamos ter aqui, vamos contar aqui no caso da direita para a esquerda, para ficar em ordem crescente. Gente, nós temos aqui, ó, cada falange aqui, né, aqui representada por o número 12, né, para cada parte aqui. Nós tivemos aqui, tá aqui, cada valor aqui, de cada osso aqui, né, 4, né, então temos 1, 2, 3, 4, né, aqui vai ficar 12, mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48, mais 12, 60. Então, ou seja, para cada parte aqui desse dedo aqui, nós vamos ter 12 unidades, certo? 3, 3, 3, 3, e aqui no último, né, mais 3. Muito bem. Aí, com isso daqui, nós fazemos a contagem de 12 em 12. Já para a mão, certo, direita, nós vamos ter aqui as falanges, né, com a exceção do polegar, que ele não vai incluir aqui porque ele é o único que possui 2 falanges. Nós vamos ter aqui, ó, para cada falange, cada pedaço, cada osso que forma o dedo, é o nome de falange. Então, ó, no sistema de numeração sexagesimal, baseado no número 60, usamos a partir até de hoje, né, para medir os minutos, segundos e os ângulos. Beleza, aqui nós temos uma ordem crescente de 12 em 12. Aqui, cada osso vai valer uma unidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso aqui, se fôssemos representar aqui o número 6, certo? O polegar aqui, ele ficaria posicionado nessa falange aqui, certo? Aqui, ó. E assim sucessivamente. Se eu fosse representar o 10, esse polegar aqui, no caso, ia tocar aqui a primeira falange do dedo indicador, né? Seria até um sistema de numeração interessante para usar com os tradutores de Libra, né? Seria uma forma diferente de representar os números. Muito bem. Mas, porém, né, os primeiros registros matemáticos, né, tabelas de multiplicação, problemas geométricos e geometria de terrenos foram encontrados em tábuas de argila, né, provavelmente lá mais para o norte da África. Acredita-se, né, que o povo ali que habitava
as margens do Nilo, que tinham acesso à água e poderiam modelar o barro, né, para fazer essas escritas que chamavam-se escritas cuneiformes, né, facilitavam então a representação de alguns problemas envolvendo aqui, né, problemas de geometria associados a terrenos, né. Nessa imagem que temos aqui, né, nós temos aqui, ó, a imagem aqui, ó, deixa eu destacar aqui, ó, de um triângulo, né. Acredita-se, né, que esse triângulo aí seja um triângulo retângulo, né, porque ele possui aqui um ângulo reto. Claro que ele não está perfeito, dada as limitações de instrumentos de desenho, né, da época. Mas é um registro, né, de que naquela época já se pensava em resolução de problemas envolvendo geometria. E em seguida nós tivemos aqui, certo, o uso, né, de símbolos cuneiformes, que são justamente essas gravuras que são entalhadas em barro. Então escrevia-se números em tábuas de barro usando um estilete em formato de cunha, por isso recebe esse nome aqui, né? Escrita cuneiforme, beleza? Bem, pessoal, quando as civilizações egípcias, né, começaram a fazer a representação de valores, de informações nessa forma de escrita, né, que é a escrita cuneiforme, aí, ó, começou a ideia, certo, de um sistema de numeração. Não se sabe ao certo quais foram esses primeiros sistemas de numeração. Alguns autores falam que foram lá pela banda do Oriente Médio, lá Irã e o Iraque, né, que foram os povos sumérios, os babilônicos. E outros dizem que não, né, que o primeiro sistema de numeração surgiu no norte da África, que recorre àquela parte lá do Egito. Mas independente de ser um ou outro primeiro, né, nós temos aqui, ó, como mais visível e mais fácil de ser compreendido, o sistema de numeração egípcio, certo? O sistema de numeração egípcio tem 7 símbolos. Então temos aqui um quadro a seguir, né, com esses símbolos e os valores que eles representam. Então, ó, nós temos aqui o símbolo, né, a gravura, quanto ele vai valer nessa primeira coluna aqui. E nas colunas subsequentes vêm as gravuras, certo? Os símbolos. Quais são eles? Foram falados aqui que são 7, né? Então vamos conhecê-los aqui. O primeiro é o bastão, que é representado aqui, ó, por uma barra. E esse bastão, ele possui aqui um valor. Que valor é esse? 1. É importante a gente associar, tá, pessoal, a imagem, um símbolo, com o valor que ele representa. A gente vai precisar dessas informações em determinadas situações de desenvolvimento, com questões envolvendo o sistema de numeração das antigas civilizações. Aqui temos o nosso próximo símbolo, que é um osso de calcanhar, certo? O símbolo, né, é um U invertido aqui. E o seu valor é 10. Na próxima coluna, nós temos aqui a corda, que é representada por esse símbolo aqui, né? Mas parece uma orelha, né? Mas não, é uma corda. Não me perguntes por cargas d'água associar esse símbolo com uma corda, mas já que estão chamando de corda, desde lá não sou eu que vou dizer o contrário. Mas ele também tem um valor. A corda vale quanto? A corda vale 100. Em seguida, nós temos aqui quem? A flor de lótus, certo? A flor de lótus, pessoal, mas parece aqui, ó, uma chave inglesa, né, apoiada aqui numa churrasqueira, tá? Mas essa imagem aqui chama-se flor de lótus. E qual é o seu valor? Uma flor de lótus tem um valor, né, de 1000 unidades, ou seja, vale 1000. Aqui temos o nosso próximo elemento aqui, né, nosso próximo símbolo, que é o dedo dobrado. Aqui, ó, essa imagem aqui. Então,
Esse dedo dobrado, ele tem um valor igual a 10 mil, certo? Aqui nós temos o sapo. Alguns autores, tá, pessoal, não chamam, né, não associam a imagem com o sapo, e sim um girino, né? Pois bem, independente de ser sapo ou girino, o valor dele é de 100 mil. E o sétimo símbolo é o homem, né? Alguns autores também dizem que é um homem orando, né? Agradecendo alguma dádiva divina. O lance que o homem aqui, o valor dele já é de 1 milhão. Então a gente pode observar que de um símbolo para o outro, sempre estamos multiplicando por 10. Então são esses 7 símbolos aqui que são utilizados no sistema de numeração egípcio. Correto? Ok. Então, ó, para obter a representação de outras quantidades, cada símbolo pode ser repetido até 9 vezes. E eles podem ser combinados em qualquer ordem. O valor do número representado é obtido adicionando o valor de cada símbolo representado. Então, voltando aqui, né? Nós temos essa tabela, que ela é composta aqui pelos símbolos, 7 símbolos, e ela indica aqui, né, a imagem do símbolo, certo? E respectivamente na mesma coluna o seu valor, certo? Muito bem. Agora vamos ver aqui alguns exemplos. Por isso, pessoal, é importante que a gente, né, associe aqui a imagem com o seu valor. Então nós temos aqui, quais são os elementos aqui? Nós temos aqui, ó, 3 bastões, certo? 6 bastões, 5 calcanhares, ou osso de calcanhar, e 4 o quê? 4 cordas. Lembrando aqui, qual o valor posicional de cada um deles, certo? Nós sabemos aqui que os bastões, eles valem 1 unidade. Então, ó, nós teríamos o quê? Ó, 6 vezes 1. Bem aqui, não colocamos por quê? Por questão assim de estética, né? Sabemos que o 1 ele é elemento neutro da multiplicação, mas para que fique bem claro aqui, ó, nós vamos colocar aqui o produto, tá, pessoal? Só para lembrar que nós estamos trabalhando com quantos bastões aqui, ó? 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, né? Então nós temos 6 bastões. E sabemos que cada bastão aqui vale 1. Beleza. Em seguida, nós temos quantos ossos de calcanhar aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Só que cada osso desse vale quanto? Vale 10. Então eu vou ter 5 que multiplica 10. Por isso que tem esse produto aqui. Muito bem. Na sequência, qual o próximo símbolo que nós temos? Nós temos aqui, né? 4 cordas. Mas cada corda vale quanto? Cada corda vale 100. Por isso que nós temos aqui, ó, 4 vezes 100. Gente, olha aqui, ó. A gente pode observar que os egípcios, eles já, né, poderiam formar aqui um tipo de expressão, né, numérica, né? Já estavam dominando aqui a arte da aritmética. Então eles só faziam o quê? Eles pegavam, né, somavam as quantidades iguais. É claro que ainda não estava sendo amadurecidas as propriedades matemáticas, né? Mas eles já tinham ideia de multiplicação aqui, que era uma soma de parcelas iguais, né? Somavam aqui 5 vezes o número 10. Então eu ia ter quanto? 50. E por último, né, nós teríamos aqui, né, 4 vezes 100, que daria o quê? 400. Por fim, né, efetuava-se a soma desses valores, né? Então nós teríamos aqui, ó, 56 mais 400 igual a 456. Resumindo, essa sequência de símbolos aqui representava o quê, ó? Esse valor numérico aqui, 456. Aqui, no próximo, olha só,
Quantos bastões nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então nós teríamos o que, ó? 1 vezes 5. Quantas cordas? Ó, observe que aqui não existe uma sequência lógica. A gente pode, não tem aquela ordem de dizer, primeira unidade, dezena, centena, não. Mas para critério de organização, vamos deixar a centena na próxima linha aqui. Então nós temos quantas cordas aqui? 2. Então eu vou ter o que, ó? 2 vezes 100. Já na dezena, que é o calcanhar, o osso de calcanhar, nós temos quantas unidades de osso de calcanhar? 10. Por isso nós temos o que? 6 vezes 10. Correto? Aí, por último, né? Nós temos apenas o que? Uma flor de lótus. Então, uma flor de lótus vale 1000. Então, eu vou ter 1 vezes quanto? 1 vezes 1000. Aí, ó, só é calcular isso, ó. Vou ter 5. Aqui eu vou ter quanto? 60. Aqui eu vou ter quanto? 200. E aqui eu vou ter quanto? 1000. Agora, para nós sabermos aqui qual o valor, certo? Que representa esse símbolo aqui, basta somar isso daqui, né? Eu vou ter o quê? 65, 265, com mais 1000, 1265. Então observe que não é aquele bicho de 7 cabeças. O que é importante no sistema de numeração egípcio é nós sabermos o quê? Quanto vale, né? Qual o valor de cada símbolo desse. Por isso que é importante que a gente memorize isso daqui, ó. Esse quadro, essa tabela aqui com essas informações, para quando nós formos resolver qualquer atividade voltada ao sistema de numeração egípcio, né, a gente tem que lembrar aqui, ó, o bastão, né, vale 1, o calcanhar aqui, o osso de calcanhar vale 10, a corda vale 100, a flor de lótus vale 1000, esse dedo quebrado aqui vale 10.000, o sapo ou o girino aqui vale 100.000, e o homem, né, o homem orando aqui agradecendo, vale 1 milhão. Então, para que a gente possa, né, dar o valor, né, de um determinado grupo de símbolos matemáticos utilizando o sistema de numeração egípcio, nós temos que saber aqui o valor. Lembrando que, né, a gente precisa aqui saber, né, que a posição dos símbolos aqui, ó, ela não influencia no valor final. Por exemplo, nós temos aqui, represente o número 35 usando os símbolos, né, de numeração egípcio. Então, ó, para eu ter 35, né, eu preciso de quantos calcanhares? 1, 2, 3, né, porque cada um deles vale quanto? Vale 10 unidades. Lembrando que esses símbolos aqui, pessoal, eles só podem ser repetidos quantas vezes? 9 vezes. Então, se eu tivesse aqui 5 bastões, 1, 2, 3, 4, eu não poderia usar o 10º, né? Eu só posso usar até o 9º. Porque se eu colocar mais um aqui, eu vou ter 10. 10 bastões. E 10 bastões equivale ao quê? A um osso de calcanhar, tá? Esse dado aqui também é importante a gente reforçar. Então, como ficaria aqui a representação do número 35 no sistema de numeração egípcio? Seria representado por 3 calcanhares e 5 bastões. Ok? Muito bem. Queridos alunos, essa foi a nossa aula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima oportunidade.